Doce presença, Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja do Senhor reunida com a graça, a paz e a doçura que vem de Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe abundante e ricamente nessa manhã, em nome de Jesus. Quero saudar aqui a comissão executiva do Sínodo, agradecer esse honroso convite, também na pessoa de seu presidente, meu amigo Alexandre Antunes. Nós com o Alexandre já temos tido a alegria de termos uma amizade aí nesses últimos anos, e essa amizade unida no Senhor, e é um prazer aqui estar junto com os amados irmãos, amigos e colegas. Agradeço também ao pastor da igreja, a recepção calorosa, reverendo Márcio. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Parabenizo a todo o Sínodo por esse evento tão gracioso, para exaltar a Cristo Jesus, louvando ao Senhor por 500 anos de reforma protestante, de fé reformada, do Evangelho sendo pregado com fidelidade nos distintos continentes deste planeta, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, irmãos, eu quero convidá-los para abrir comigo a Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel. O tema é alusivo à reforma, e esse texto, irmãos, Deus tem usado para falar ao meu coração e abençoar a minha vida e conduzir meu ministério. Então eu quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Eu convido você para que se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Rapidamente, coloque-se de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Um dos grandes legados que a reforma nos deu foi aquele sola maravilhoso que é só as Escrituras. Deus fala conosco nesse livro, amados irmãos. Que nessa manhã o coração de vocês esteja escancarado para ouvir a palavra de Deus. E que o Senhor Jesus, que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, caminhe no meio da sua igreja nessa manhã. Para a glória e honra do nome dele, amém? Amém. Antes de ler o texto, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos cantar só as vozes, um coro de um hino bem conhecido, que diz ao doce Espírito aqui, e o coro diz doce presença. Vamos cantar doce presença antes de ler o texto. Vamos? Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença mais uma vez. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Toda glória, toda honra, toda adoração sejam dados ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós leremos Ezequiel capítulo 37. Eu lerei a partir do versículo 1. E quando chegar no versículo 12 a 14, vocês vão ler todos juntos comigo, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor,
Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Todos comigo agora. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Vamos falar com Deus eterno nessa manhã, pedindo a sua bênção, a sua graça, a sua direção. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai, e damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração somente a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, e com o sangue do Teu Filho o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. E hoje nós temos a certeza de que, sendo eleitos, salvos pela graça, ó Deus, nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar de Tuas mãos. Ó Deus, nós Te damos toda a glória, todo louvor. Pai, pedimos nessa manhã que o Senhor exalte o nome do Senhor Jesus nessa pregação, que Ele seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, mas que a Tua palavra nessa manhã, Deus, venha descortinar, Senhor Deus, os segredos escondidos dos corações. Ó grande Deus, que nessa manhã a Tua palavra venha trazer ressurreição à alma, em nome de Jesus. Que nessa manhã a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, venha levantar o caído para a glória e honra do nome do Senhor. Ó Senhor, aquece os nossos corações, restaura a nossa vida, Deus. Nós precisamos, Deus, da Tua intervenção e da Tua graça sobre nós. Fala conosco, Deus. Tudo nós Te pedimos, não confiando em justiça própria, porque justiça própria não há. Ó Deus, ó Pai, nós confiamos na justiça, ó Deus, de Cristo Jesus, que foi, ó Deus, imputada a nós pela fé. É na justiça dele, é por causa do que ele fez, que nós estamos aqui. Por isso nós Te adoramos, pedimos que esse tempo de pregação seja um tempo de enchimento do Teu Espírito e de adoração ao nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, amados irmãos, além de legar-nos a pregação bíblica com fidelidade, trouxe, amados irmãos, para o cenário da Europa no primeiro momento, mas depois para as Américas e para o mundo inteiro, uma nova visão do que diz respeito à postura do homem diante de Deus, diante de si mesmo e diante da criação.
Mas além disso, nós temos com alegria os legados preciosos que nós defendemos em nossa igreja, dizendo que Deus se revela a nós só nas Escrituras, que nós fomos salvos somente pela graça do Senhor Jesus, justificados somente pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, salvos somente pelo único Redentor, nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora vivemos somente para a glória de Deus. Louvado seja Deus por esse legado precioso. Mas mais do que tudo isso, amados irmãos, eu acredito sinceramente que a Reforma Protestante é e foi um dos maiores avivamentos da história da igreja. A Reforma Protestante foi um dos maiores avivamentos da história da igreja. E um dos grandes personagens da Reforma Protestante que eu admiro é um homem chamado de o pai do presbiterianismo. O nome dele é John Knox. John Knox foi um sacerdote romanista que se converteu a Cristo na Escócia, debaixo do ministério de um professor universitário e pregador chamado George Wishart. E quando George Wishart foi condenado pela liderança da Escócia por influência do cardeal Beaton, ele foi levado à fogueira. Quem o acompanhou naquele momento foi o jovem John Knox. E aquilo, irmãos, gera uma grande comoção, de maneira que os jovens protestantes tomam o castelo do bispado de St. Andrews, na Escócia, amados amigos e irmãos, e começa uma revolução naquele país, até que a França vem e ataca pelo mar e prende todos aqueles jovens revolucionários protestantes. John Knox, irmãos, foi condenado a remar nas galés francesas. Lembra daquelas embarcações que você vê nos filmes, com os homens remando embaixo e com água entrando? Ali John Knox foi escravo durante 2 anos. Depois ele pregou um tempo, amados amigos e irmãos, na Alemanha, na cidade de Frankfurt, e depois ele pregou na corte do rei Eduardo VI, na Inglaterra, queridos amigos e irmãos. Quando Eduardo morre, Maria Sanguinária vai matar milhares de protestantes, então John Knox vai para Genebra. E em Genebra ele começa a ser discípulo de Calvino, se torna o pastor da igreja de língua inglesa daquela cidade e tem um pastorado abençoadíssimo junto com Calvino, junto com Beza, junto com todos os irmãos que trabalham ali em Genebra. Queridos amigos e irmãos, mas no ano de 1559, depois de algumas idas às escondidas ao seu país, Knox resolve voltar à Escócia. E ele volta, amados irmãos, no interior da Escócia. Ele volta pregando nos campos, nas fazendas dos lords escoceses. E Deus reúne 100, 200, 300, quase 1000 pessoas, como nós temos aqui nessa manhã. E quando Knox prega a palavra com poder, o Espírito Santo vai convertendo soberanamente os seus eleitos, e o povo da Escócia começa a ser crente, evangélico e protestante. No ano de 1560, o parlamento escocês se reúne. E eles se reúnem, ainda que a rainha escocesa fosse Mary Stuart, uma mulher conhecida pela sua beleza e capacidade sedutora, mas filha de Maria de Guise, romanista até o tutano e o mais profundo dos seus ossos. Amados irmãos, o parlamento se reúne e decide que a fé da Escócia, a igreja da Escócia, vai ser uma igreja evangélica. E o nome que eles dão para aquela igreja, por causa do sistema de governo, é Igreja Presbiteriana. E assim nós começamos a nos chamar presbiterianos, no ano de 1560. Mas você sabe como John Knox orava, irmãos, para experimentar aquele avivamento? Ele orava assim: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Ele dizia: Deus, eu prefiro morrer ao ver o meu país longe do Senhor Jesus. Você já orou assim, meu irmão, pela sua cidade? Você já orou assim: Senhor, dá-me o norte de Goiás, senão eu morro. Senhor, dá-me Uruaçu, Porangatu, Goianésia e outros lugares da região, porque senão eu morrerei. Dá-me os teus eleitos deste lugar. Ah, amados amigos e irmãos, quem acha que a fé reformada é caracterizada por frieza, morbidez ou aparência de morto, está totalmente enganado. Porque nós surgimos, irmãos, no meio de um grande avivamento. E louvado seja Deus. E minha oração, irmãos, é que nós oremos cada dia: Senhor, dá-nos o Brasil para Jesus, senão morreremos. Amém, irmãos?
dá-nos esse país para a glória e honra do nome de Jesus. Nesse texto que eu leio com vocês, nós encontramos, tal como a reforma foi um grande avivamento, uma promessa de reavivamento. Queridos amigos e irmãos, o povo judeu foi confrontado por Deus durante os seus pecados, durante muitos anos, mas eles não quiseram se arrepender. Então Deus, para pesar a sua mão, levanta Nabucodonosor para levar cativo o reino de Judá, amados amigos, para a Babilônia. No ano 597, na primeira deportação, vão Daniel e seus amigos e esse jovem Ezequiel, de 30 anos de idade, que começaria a exercer sua profissão como sacerdote no templo, é levado cativo. Mas naquele momento em que Ezequiel está triste e achando que não vai mais ser um sacerdote, Deus o chama para ser profeta do Senhor. Ele é um profeta com umas visões estranhas, mas seu nome significa Deus fortalece. E ele encarna tanto a sua profecia, que em determinado momento, Deus quer mostrar que não está triste com a disciplina que está dando sobre Judá, que Deus fala para Ezequiel que a esposa dele vai morrer, a delícia dos seus olhos, e nem chorar ele pode. Amados irmãos, é muito doído o ministério do profeta. E aqui, irmãos, nesse texto específico, o povo de Israel está triste. Eles dizem no versículo de número 11. Leia para mim o 11, para a gente ver o que diz. Leia aí. Então me disse, leia aí comigo, vamos lá? Então me disse... O povo diz, nossos ossos se secaram, acabou nossa esperança, nós estamos exterminados. O povo está dizendo, irmãos, Deus esqueceu de nós. Irmãos, não julguemos. Imagine se vem um exército de inimigos de outro país aqui e chega nessa região, amados amigos e irmãos, norte de Goiás, e toma conta de tudo, irmão, e de repente chega aqui na sua cidade e vai queimando todas as casas, queima o templo no qual você adora, mata os seus irmãos diante dos seus próprios olhos, abusa das irmãs diante de você, depois te acorrenta e te faz caminhar milhares de quilômetros a pé para um lugar onde você não conhece a língua e se sente desolado porque está vendo a mão de Deus pesar sobre você. A situação do povo é muito triste e por isso eles estão dizendo, os nossos ossos se secaram, acabou a nossa esperança. Acabou o povo de Deus, o Senhor se esqueceu de nós. E nesse cenário, amados irmãos, de angústia, de dor, de esquecimento, Deus levanta Ezequiel para entregar a esse povo a promessa do reavivamento. E ao olhar para essa promessa de reavivamento, amados amigos e irmãos, eu vou pregar para vocês sobre o tema como Deus restaura o seu povo. Minha oração, irmão, é que Deus restaure a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Que Deus restaure o seu casamento, em nome de Jesus, amém, minha irmã? Que Deus restaure a fé de seus filhos, amém? Que Deus restaure a sua igreja, ainda mais aqui no norte de Goiás, amém? Irmãos, que nós tenhamos a alegria de ver os eleitos do Senhor correndo para as nossas igrejas no domingo, porque não haverá lugar. Amém, meus irmãos? Que Deus restaure a nossa vida. O texto nos apresenta, então, como Deus restaura o seu povo. E, inicialmente, ele diz o seguinte, ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo, ele utiliza homens. Olhe para a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Eu vou ler o 1, vocês o 2 e o 3. Diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vocês o 2 e o 3. Irmãos e irmãs, naquela visão típica dos profetas, o Senhor, num êxtase, toma Ezequiel e o coloca num vale cheio de ossos. Irmãos, é um cenário de morte, é um cenário de angústia. Imagine um grande exército que ali lutou, perdeu a batalha, todos os soldados morreram, os animais, as aves de rapina vieram, comeram as suas carnes, ficaram os ossos espalhados e agora estão todos secos e esturricados. É uma cena de um filme de terror, amados amigos e irmãos. E
Deus leva Ezequiel para aquele vale de ossos e faz Ezequiel andar em todo o vale, e ele olha para o vale, amados irmãos, uma cena terrível. E depois então daquela experiência de angústia e de dor no vale da destruição, Deus pergunta para ele: Ezequiel, o texto não diz meu filho, mas eu imagino: Ezequiel, meu filho, acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel com fé diz: Senhor Deus, tu sabes. Amados irmãos, o verbo usado no hebraico para saber significa também ter um relacionamento íntimo. Quando Ezequiel diz: Senhor Deus, tu sabes, ele está dizendo: Senhor, se tu desejas, se tu colocas o teu coração nesses ossos, se o Senhor resolve demonstrar a eles o teu amor, eles poderão reviver. E ele crê no poder do Senhor, irmãos, e se coloca nas mãos de Deus, e depois vai pregar para que aquele vale de morte se torne o vale da vida, para que o vale da destruição se torne o vale da restauração, para que o vale da maldição se transforme no vale da bênção. Ah, amados amigos e irmãos, Ezequiel crê em Deus e se coloca em suas mãos, e nós aprendemos inicialmente do texto que quando Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens. Louvado seja Deus. Ah, amados irmãos, há 18 anos atrás, 19 anos atrás, eu ganhei da minha noiva, que é minha esposa, estamos casados há 17 anos, um livro muito precioso chamado A Seara em Fogo, do reverendo Boanerges Ribeiro. E ele conta a vida do grande evangelista Dwight Lyman Moody, que influenciou muitos dos nossos missionários que vieram trabalhar na IPB no Brasil. Moody foi usado no segundo grande avivamento nos Estados Unidos. Mas Moody, irmãos, era um homem da roça. Ele veio para Boston, depois para a cidade de Chicago, e ele foi tocado pela palavra, começou uma escola dominical num bairro que era periferia, mas hoje é um bairro rico, amados amigos e irmãos. Eu tive o privilégio de passar lá na rua, onde ele começou aquela belíssima igreja, hoje é uma igreja tradicional, a igreja evangélica Moody, e Moody começou a ser usado por Deus para pregar. Mas Moody era um moço da roça, irmãos. Ele assassinava a gramática inglesa. E ele falava tão rápido que as pessoas às vezes não conseguiam nem entender a pronúncia da palavra dele. Mas ele era um homem apaixonado por Deus. E ele começou a pregar o evangelho. Foi usado para organizar a Associação Cristã de Moços. Depois foi usado por Deus para começar um seminário que existe até o dia de hoje. Eu contei essa ilustração lá na igreja do reverendo Roberto Brasileiro. Uma missionária veio me abraçar: pastor, estudei no Moody. Deus tem usado esse seminário até hoje para a glória e honra do nome de Jesus, onde moços e moças pregaram o evangelho em vários lugares do mundo, como frutos daquela casa. O grande missionário Jim Elliot, que deu sua vida no Equador na década de 50, é fruto do Instituto Bíblico de Moody. Pois bem, irmãos, Moody queria pregar e ser usado por Deus. Ele foi passear na Inglaterra e foi visitar a maior igreja evangélica do mundo, que era a igreja do pastor reformado batista. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Desculpa os irmãos batistas, viu? Estou brincando, né? Eu amo os batistas, prego muito em igreja batista, né? Então, amados irmãos, Charles Spurgeon, um dos pregadores que eu admiro demais. E aí então, irmãos, Moody sentou na galeria daquela igreja. E Spurgeon tinha a mesma idade dele. Spurgeon, quando menino, lia os puritanos. Foi criado na melhor teologia. E Spurgeon pregava com graça, alegria, unção e fidelidade às Escrituras. E Moody estava na galeria ouvindo Spurgeon pregar e disse: Deus, eu tenho a mesma idade dele. Deus, se o Senhor pode usá-lo, me usa também, Deus, por favor. Deus, eu tenho a mesma idade dele, me usa do jeito que o Senhor o usa. Depois, irmãos, na sexta-feira ele estava no Hyde Park e estava pregando ali um pastor que tinha um açougue de segunda a sexta e era pastor no fim de semana, Henry Varley. E Moody estava ouvindo Varley pregar naquele famoso parque da cidade de Londres, e Varley dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E o pastor repetia: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Moody bateu no peito e disse: Deus, eu sou esse homem. E ele voltou para o seu país, irmãos.
e começou a pregar o evangelho. Irmãos, Deus começou a converter centenas, milhares, e alguns historiadores dizem que Moody em vida ganhou mais de 500 mil de almas para Jesus. Fez campanha evangelística na Inglaterra, um homem iletrado da roça, sem muita cultura, mas que se colocou nas mãos de Deus. Certa vez ele foi pregar num lugar, um intelectual foi ouvi-lo, olhou para ele: você é Moody? Eu pensei que você era um rapaz alto, bonito, que pregava com eloquência, mas você é feio, baixinho e gordo e não fala direito. Ele falou: eu sou feio, baixinho e gordo, mas eu tenho um Deus grande e bonito que fala comigo na sua palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, se Deus usou Moody, Deus pode usar a mim, que também sou do interior, e a você, para que nós sejamos instrumentos úteis em suas mãos. E hoje eu quero perguntar, então, mandado em nome do Senhor Jesus: a região norte de Goiás está para ver o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher totalmente entregue em suas mãos. O estado de Goiás inteiro está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. O Brasil está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em sua mão. Qual será a sua resposta? Diga: eu sou esse homem. Diga, irmão: eu sou essa mulher. Que Deus te use em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus traz reforma e reavivamento à igreja, usando homens e mulheres totalmente consagrados em suas mãos. Que Deus te use como instrumento de restauração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Mas a pergunta continua a saltar diante de nossos olhos: como Deus restaura o seu povo? A Bíblia diz que Ele utiliza homens, mas como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza a palavra. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza a palavra. Olhemos para o texto, irmãos. Vocês vão ler para mim o versículo de número 4, certo? E eu vou ler o 4 melhor e vocês o 5 e o 6. Diz assim a palavra: disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Leiam o 5 e o 6 para mim. Podem ler, 1, 2, 3. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus mandou Ezequiel, pastorzão, pregar para os ossos. Imagine se Deus manda o pastor Neuvair aqui, ou o pastor Márcio Kleber, para o cemitério de Uruaçu. E eles param lá no cemitério e começam a gritar: osso seco! Vocês vão chamar o pessoal do hospício para prender o pastor de vocês. Pois pregar é mais ou menos isso daí, meus irmãos. Ezequiel está lá no meio do vale e o ser humano está morto espiritualmente. Mas Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, prega para esses ossos e diz para eles assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eis que farei crescer carne sobre vós, farei crescer tendões, farei crescer a pele e vivereis. E poreis em vós o meu Espírito e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, Ezequiel, em obediência a Deus e a sua palavra, começou a pregar do jeito que o Senhor mandou, com fidelidade à palavra de Deus. E aí nós vemos a cena, irmãos. Imaginem comigo o vale. Nós estamos no vale, os ossos começam a tremer, e de repente um osso está lá na parede da igreja, e de repente você vê formando braço, antebraço, mão, dedos. De repente vai crescendo o esqueleto, o tronco, as pernas, o pé, a tíbia, o perônio, e de repente tem um esqueleto formado, e aí vão crescendo os tendões, amados irmãos, e de repente o coração, o pulmão, o estômago, tudo começa a entrar ali, o cérebro, e de repente, então, irmãos, as peles vêm sobre aquele corpo, amados amigos e irmãos, para nos mostrar que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Só, amados irmãos, pela pregação, Deus chama pecadores mortos a si, pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho de Jesus. Ao olhar para esse texto, eu me lembro de Paulo, em Romanos 10, 17, que diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de
Cristo. É por isso, irmãos, que nunca é demais ouvir pregação bíblica. Porque todas as vezes que você vem para um lugar como esse, aí você fala, não, eu não vou para a igreja não, eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou desanimado, chega lá eu vou ficar triste. Meu irmão, quando você está deprimido é aí que você tem que vir para a igreja. Sabe por quê? Porque você vai pisar o pé aqui, ainda que você não queira cumprimentar ninguém. Tem dia que você não quer cumprimentar ninguém, mas entra, seu pastor vai pregar a palavra, vai pregar Jesus, e o seu coração vai ser restaurado. Porque Deus restaura a sua fé pela pregação da palavra, meu querido irmão. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós só cremos porque o Evangelho é pregado nas Escrituras para nós. Então, se nós queremos, irmãos, ser um povo restaurado, nós temos que ser um povo que estuda as Escrituras, que lê as Escrituras, que guarda as Escrituras no coração, que medita nelas de dia e de noite, que ensina as Escrituras aos filhos dentro de casa, que prega o Evangelho aos amigos na escola, que vive conforme a palavra de Deus a cada dia. Ah, irmãos, nós temos que levar a Bíblia é sério. Sabe por quê? Porque a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir essa frase comigo? Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Me ajuda a pregar para o seu irmão, fala bom dia para ele. Se você não falou, quem está do seu lado, fala bom dia, cumprimenta aí. Fala para ele assim, a Bíblia quando lida, vamos lá, a Bíblia quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Vai ler a Bíblia! Amém, meu irmão. Vamos ler a palavra, irmão, vamos guardar a palavra no coração. Irmãos, esse é um dos grandes legados da reforma. No ano de 1521, meu irmão, sabe o que aconteceu? Lutero pregou lá em 1517 aquelas teses, lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele não queria sair da igreja romana, mas o Papa o expulsou, a coisa se acelerou, ele se levantou contra as indulgências, e aí ele começou a estudar as Escrituras e pregou o Evangelho com fidelidade. No ano de 1521, houve uma assembleia chamada Dieta, na cidade de Worms, onde ele foi se reunir com o imperador do Império Romano Germânico, Carlos V, que era descendente dos reis da Espanha e da Alemanha, e foi se reunir com o núncio papal, e com todos os príncipes eleitores da Alemanha. E quando Lutero entra naquela cidade, o povo entra cantando o nome de Lutero, porque Lutero já era um herói na Alemanha, que se levantou contra a tirania do romanismo. E quando ele chega ali, então, o núncio papal coloca todos os livros de Lutero em cima da mesa. E ele diz, Lutero, eu quero saber se você se retrata de tudo que você escreveu aqui. Não deixando Lutero argumentar. E Lutero, irmãos, olhou para o maior imperador do mundo daqueles dias. Olhou para a autoridade da igreja romana e tremeu. Os joelhos dele bateram um no outro. Ele falou assim, eu preciso de um dia para pensar. E deram para ele 24 horas e ele foi para a cela no monastério. E ele orou a Deus e teve uma batalha espiritual contra o inferno naquela noite. Algo terrível, ele sentindo a pressão do inimigo. Mas no outro dia de manhã, diante daquela assembleia, o representante do Papa pergunta com o imperador do lado, Lutero, você se retrata sob pena de morte de todas as coisas que você escreveu? E Lutero, tendo passado uma noite em oração com o Senhor, foi fortalecido em sua fé. Ele se levanta e diz o seguinte, a menos que se me convença por argumento de razão ou pelas Escrituras, eu não posso retratar nada do que escrevi, porque concílios erraram, papas erraram, e Deus se revela na sua palavra. Que Deus me ajude, amém! Irmãos, e ele se levantou dali, aquela assembleia entrou em polvorosa, e ninguém sabe como Lutero conseguiu sair dali sem ser preso. E dali ele saiu, foi raptado pelo príncipe Frederico, e na cidade de Waterburgo ele traduziu a Bíblia para a língua alemã. E alguns historiadores dizem, amados amigos e irmãos, que a letra de Lutero, as palavras de Lutero formaram o idioma alemão moderno através da tradução das Sagradas Escrituras. Irmãos, a reforma
transforma só aconteceu por meio da palavra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o reavivamento só vem por meio da palavra. Não é só oba-oba, irmãos. Não é só gritaria, não é nada disso. É pregação fiel das Sagradas Escrituras. Irmão, nós vemos essa crise de corrupção no nosso país. O Brasil só pode mudar quando o Senhor Jesus for pregado com fidelidade e for o Senhor do coração dos nossos governantes. Quando a palavra transformar os corações, as casas, os lares, então nós teremos um país melhor. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós somos o povo do livro. Nós celebramos a reforma, mas eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida devocional? Você tem tempo de leitura bíblica todos os dias? Você tem comunhão com o Senhor? Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Você separa tempo todos os dias para ouvi-lo falar? Oh, meu querido irmão, como é que está o culto doméstico na sua casa? Você chega na igreja e joga seus filhos para os pastores e diz, se vira aí, pastor. E de repente seu filho cresce e vai para o mundo. Ah, eu levei para a igreja, mas desviou. Mas você leu a Bíblia com ele alguma vez? Você orou com ele? Você deu testemunho dentro de casa? Meus irmãos, nós temos que entender que essa palavra que nós temos na mão e no coração é a palavra mais poderosa que existe. Foi a palavra que disse, haja luz, e a luz veio a existir. Meu irmão, você tem a maior arma do universo nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ensine seus filhos a palavra de Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho para vocês aqui. Estou com tempo, né, pastor? Pode ir? Eu fui criado junto dos meus avós da cidade de Paracatu. Encontrei irmãos queridos de Paracatu aqui hoje. E meu avô era um homem que só tinha o grupo escolar, o povo chamava lá. Casou com minha avó, a filha mais nova de 22. Foi morar na sede da fazenda, certo? Porque meu bisavô já tinha dado fazenda para 21, certo? Então eles ficaram morando na sede. Ela herdou parte da sede. E de repente, então, irmãos, ali foram pregar os missionários americanos na década de 40. E no início da década de 50 foi pregar um evangelista do Ibel, Ataídes Costa, que depois meu pastor Camargo, que está comigo ali, disse que foi pastor, é pastor em São Paulo, com mais de 90 anos de idade. E o reverendo Ataídes pregou e meu avô se converteu. E aquilo mudou a vida deles, a casa deles, irmãos. E eles pregaram para os filhos, e eu, neto, que fui criado com eles, chamado do 7º filho, eu ia para a casa deles à noite, minha mãe fazia faculdade. E quando terminava, irmãos, o Jornal Nacional, meu avô, que tinha tido derrame, não falava direito, mas junto com a minha avó, abria uma Bíblia, lia um salmo, a gente cantava 2 hinos do Inário Presbiteriano, e a gente lia ou cada dia, ou no cenáculo, e depois, irmãos, que a gente cantava mais um hino, todos nós que estávamos no culto orávamos, e eu conhecia a Deus, porque a palavra do Senhor Jesus foi pregada para mim dentro de casa, por gente que vocês nunca vão conhecer. Gente humilde, minha irmã, continue firme, não desanime, ensine a palavra aos seus filhos. Pastor, não precisa de novidade. Pastor, joelho no chão, jejum e oração. Meu irmão, e pregue a palavra com fidelidade. E você vai ver Deus abrir os céus e chamar os eleitos e santificar o rebanho, quando você abrir a palavra de Deus e exaltar a Cristo, que se levanta do livro e fala conosco na sua palavra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a gente tem que amar esse livro. A gente tem que pregar esse livro e falar assim, Jesus, eu amo esse livro, Senhor. Senhor, guarda esse livro no meu coração. Coloca ele na minha cabeça, Senhor. Transforma a minha vida por meio da tua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos repetir a frase mais uma vez? Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que a palavra de Deus restaure a sua vida. Amém? Que a palavra de Deus restaure o seu lar, meu irmão, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus converta os seus filhos. Que a palavra de Deus reavive a igreja, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas ao olhar para esse texto maravilhoso, nós nos perguntamos como Deus restaura o seu povo. Ele utiliza homens. Ele utiliza a palavra. Mas como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza o Espírito. Vamos para o texto, queridos irmãos e irmãs.
Nós leremos agora o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Eu lerei o 9, a igreja o 10. Assim diz o texto. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Leiam vocês, irmãos, o outro versículo. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre nós superior. Ezequiel já pregou para os ossos, irmãos, e a ressurreição já começou a acontecer. Mas o Senhor quer mostrar para ele, para o povo de Israel, e para você e para mim, que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Então Deus manda Ezequiel pregar, clamar ao Espírito Santo. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E Deus diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele está nos quatro cantos da terra. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel, em obediência, prega, clama, ora o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando ele profetizou, o Espírito veio sobre eles, e agora se levantam e se colocam em pé, um exército poderoso, grande e extremo. Irmão, quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, o vale da morte se torna o vale da vida. O vale da destruição se torna o vale da restauração. Ah, amado amigo, o vale da maldição se torna o vale da bênção, quando o Espírito do Senhor vem com poder sobre a noiva do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui é para mostrar para mim e para você que nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Ah, irmãos, quando eu olho para um texto como esse, eu tenho que ter como filosofia de ministério os valores principais, a soberania de Deus, sim. Os 5 belíssimos solas da reforma, a pregação centralizada em Cristo no Evangelho. Mas eu não posso ser pastor sem depender do Espírito Santo. Mas não é só ser pastor, eu não posso ser um crente verdadeiro se eu não dependo do Espírito Santo. Ah, irmãos, o Espírito Santo é Deus habitando a igreja, é Deus dentro de nós, é o outro Consolador que Jesus mandou para estar conosco. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a igreja não avança sem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não teria Bíblia se não tivesse o Espírito Santo. Foi ele que preservou os autores das Escrituras de erro, enquanto eles escreviam, cada um com sua própria característica, mas eles escreveram fielmente a palavra de Deus. Essa é a nossa doutrina e inspiração das Sagradas Escrituras. A Bíblia não tem erro, ela é a santa palavra de Deus. Mas sabe quem converteu você? Você estava morto, e morto não faz nada, morto só fica morto. Mas um dia o Espírito Santo, enquanto a palavra era pregada, veio, soprou em você. E você nasceu de novo, uma nova natureza. E aí você abriu os olhos. E a primeira pessoa que você viu foi Jesus. E aí o Espírito Santo te deu o dom da fé, enquanto você ouvia a palavra, e você creu e foi salvo pelo Espírito Santo. Você não tem o poder de salvar a si mesmo. Mas, amado amigo e irmão, na hora que você creu, sabe o que aconteceu? Você creu e o Espírito Santo veio e botou um selo na sua vida. Te batizou com ele mesmo na hora da sua conversão. Na hora em que você se converteu, você se tornou batizado pelo poder do Espírito Santo. Esse negócio que batiza o Espírito Santo vem depois, não tem lugar nenhum que comprova isso nas Escrituras. Certo? Só quem não interpreta direito vai ver assim. O Espírito Santo veio sobre você, você foi batizado, selado com o Espírito na hora da conversão. E aí agora, amado amigo e irmão, você é crente. E aí você vai ser uma bênção. E sabe quando você pregar, quem vai te dar unção é o Espírito Santo. E sabe quando você pecar, e aí vem aquela, quando você peca, você sabe, vem aquela tristeza no seu coração. Sabe quem produz aquela tristeza no seu coração? É o Espírito Santo. E sabe, meu irmão, quando você vai lutando e se enche da palavra e vence o pecado, quem te ajuda é o Espírito Santo, porque ele santifica a noiva. Ah, amado amigo e irmão, quem traz o avivamento é o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você, irmão, que eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nós somos reformados e amamos as Escrituras, mas muitas vezes tem gente que trata o Espírito Santo como se você fosse uma testemunha de Jeová, como se o Espírito Santo fosse uma mera energia. E ele não é, irmãos, ele é uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Ele fala conosco no livro. É por isso que eu e você, quando vamos ler a Bíblia, devemos orar: Pai, Filho, Espírito Santo, que o Teu Espírito nos ilumine e nos abra o entendimento. Fala conosco, Senhor. É o Espírito Santo que nos consola e que nos anima, irmão, no dia de dor, no dia de angústia. Irmãos, nós temos que crer no Espírito Santo.
Nós dependemos do Espírito Santo. O grande pregador Charles Spurgeon, no seu púlpito, tinha 15 degraus. E quando ele subia, ele dizia: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Até dar 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia, subia cheio do poder de Deus. E pregava a palavra com unção. Um dos pregadores, irmãos, que eu admiro muito, no século XX, que é reconhecido como alguém que foi usado para despertar a fé reformada no mundo, foi o Dr. David Martin Lloyd Jones. Ele era médico, amados irmãos, com 28 anos de idade. Auxiliar de Lord Horder, um cirurgião brilhante já era Lloyd Jones. Lord Horder só era o médico do rei. E Lloyd Jones, queridos irmãos e irmãs, estava numa carreira de sucesso e Deus o chama para pregar a palavra. Ele disse que ele era um excelente médico, mas ele começou a perceber que ele curava as pessoas e as pessoas saíam para pecar mais ainda. E ele queria ser um instrumento para transformar a vida das pessoas. E foi chamado para ser pregador. Foi uma comoção em Londres. Um médico com uma carreira tão brilhante renuncia à medicina para se dedicar à pregação do Evangelho. E se não bastasse, ele vai para o sul do país de Gales, para uma cidade pequenininha chamada Aberavon. Você vai para Londres, vai para Paris, mas não quer ir para Aberavon. Ninguém vai para Aberavon. Talvez você nunca nem tinha ouvido falar. Hein? Um lugar pobre, de gente humilde. Ele chegou ali, a igreja não pagava o salário dele. Mas ele começou a pregar a palavra, irmãos. E Deus começou a trazer um grande despertamento no ministério daquele pastor. E houve um avivamento, e aquela igreja explodiu de crescer nos 10 anos de pastorado em que Lloyd Jones esteve ali. Ele ficou ali dos seus 28 até os seus 38 anos de idade. E alguns biógrafos de Lloyd Jones dizem que ele pregava expondo as escrituras com fidelidade, de maneira sequencial. Mas quando ele pregava, detrás dele havia um grande poder. Eu li um livro do teólogo James Packer. Na introdução do livro Avivamento, James Packer diz que nunca tinha ouvido o que era a verdadeira pregação, até ouvir Lloyd Jones pregar. Dizem que Lloyd Jones começava tranquilinho, irmãos, a pregação, mas de repente ele era tomado em grande efervescência e fervor, e o Espírito Santo enchia a sua vida. E aí Packer diz que o elemento sobrenatural tomava conta de tudo. E aí agora você já não via mais o homem, mas você sabia que estava ali o poder e a presença do Espírito Santo de Deus. Quando aquele homem pregava certa feita no sul do país de Gales, os crentes estavam felizes indo para a igreja. E aí passaram na rua, queridos irmãos e irmãs, e uma médium, uma mulher que era possuída por espíritos, invocava espíritos malignos dizendo que eles eram bons, viu os crentes passar cantando com alegria. Ela, oprimida pelo diabo, disse: por que eles são tão felizes? Eu quero saber porque eles são tão alegres. E foi atrás deles. E entrou desconfiada, sentou no último lugar da igreja. E naquele dia o pastor Lloyd Jones pregou o evangelho com poder. Pregou que Deus é um Deus santo, justo, que criou o homem para a sua glória. Mas pregou que o homem é pecador e agora merece a ira de Deus. Mas pregou que esse Deus é maravilhoso e mandou o Redentor, o Filho, para pagar o pecado do seu povo na cruz. E pregou que todo aquele que se arrependesse e cresce no Filho seria salvo. E a presença do Espírito Santo encheu a igreja. E aquela mulher foi convertida sobrenaturalmente ao Senhor. Ela nunca mais voltou para suas práticas diabólicas. Mas, amado amigo e irmão, no final do culto, ela se aproximou do reverendo e disse: reverendo, eu quero dizer para o senhor que eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. E eu conheço espíritos tiranos, maus, e todos eles são sujos. Mas eu quero dizer que hoje eu entrei aqui, eu senti a presença do maior de todos os poderes que existem, do Espírito mais poderoso que existe, mas com uma diferença: ele é puro, puríssimo, santo e cheio de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. É por isso então que nós temos que orar, amados amigos e irmãos, ser uma igreja que ora. Quando eu fui pastorear no Chile, irmãos, eu tive a alegria de servir numa equipe de pastores brasileiros no Chile, onde Deus nos deu ali, entre o ano de 2000 e 2007, um pequeno reavivamento espiritual. A igreja chilena vinha perdendo membros, e na equipe de 10 pastores brasileiros, em 7 anos, irmãos, aquela igreja recebeu 700 membros. Nossa equipe plantou 5 novas igrejas, revitalizou outras 6, fez um seminário. Nós formamos 12 pastores entre Brasil e Chile. Hoje esses pastores chilenos lideram aquele seminário. Ah, amados amigos e irmãos, mas antes de eu ir para o Chile, eu fui o primeiro aí. Eu ouvi o reverendo Wilson de Souza Lopes pregando lá em São Paulo. E ele dizia com aquela voz rouca, foi secretário executivo e presidente de nossa igreja. E ele dizia: muita oração, muito poder,
pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Irmãos, aquele negócio entrou como uma flecha na minha alma. E eu, quando casei lá em casa, com Cleuzinha, minha esposa, nós tínhamos o nosso quartinho de oração. E nos dias difíceis, a gente entrava ali e chorava, chorava. E toda a equipe de pastores jovens que foi para o Chile, dobrou o joelho. Eu estava tomando um café com o reverendo Canelhas, presidente da PECOM, fui pregar no aniversário da igreja dele. Ele virou para mim e falou assim: Roster, conta para nós qual foi o segredo do avivamento no Chile. Eu falei assim: pastor, o segredo é que nós não sabíamos de nada. Nós éramos um bando de meninos que nós não sabíamos de nada. E nós tínhamos que dobrar o joelho e orar e chorar, e orar e chorar. E quando a gente ora e chora, Deus abre os céus e desce. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida, amém, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus encha a sua casa em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Que o Espírito traga cura para o seu coração e para o seu relacionamento. Que o Espírito converta os seus filhos. Que o Espírito atraia os eleitos de Deus soberanamente para a igreja. Mas que você seja um homem de oração. Amém, meu irmão? Que você saia daqui dessa conferência dizendo: eu vou separar tempo para buscar meu Senhor todos os dias. Eu vou ter tempo de oração no meu lar. Eu vou invocar a presença do Senhor. E o Senhor diz: invoca-me e te responderei. Amém? Que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida. Amém, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus enche a sua casa em nome de Jesus. Amém? Pastor, que o Espírito Santo transborde na sua vida em nome de Jesus. Que quando o Senhor pregar, reverendo, o Espírito Santo derreta o coração do povo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas que o Senhor, Santo Pastor, chame o seu povo para orar. Que Deus reavive a sua vida em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos restaure em nome de Jesus. Mas eu ainda estou aqui, irmãos, naquela controvérsia. O texto ainda me manda perguntar mais uma vez: como Deus restaura o seu povo? Tal como Hamlet, escrito por Shakespeare, dizia: ser ou não ser, eis a questão. Ou como esse programa intelectual que você gosta de assistir aí na hora do almoço todos os dias, né? Que ele diz: e agora quem poderá nos ajudar? Ô, pergunta existencial terrível. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito, mas Ele atua com soberania. Como Deus restaura o seu povo, Ele atua com soberania. Versículo 12 a 14. Vamos ler de novo? Mas agora você vai prestar atenção que tem 10 verbos na primeira pessoa do plural. É Deus em ação, é o eu eterno dizendo: eu que faço tudo aqui. Nós vamos ler do 12 a 14. Vamos ler todo mundo junto e nós vamos achar esses 10 verbos aí. Vamos lá. Pode começar. 1, 2, 3, vamos lá. Portanto, profetize e dize-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Eu fiz, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da terra, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês, eu faço, eu digo, e vocês vão saber que eu sou o Senhor. E ele repete: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da cova, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, e quando eu fizer isso, vocês vão saber que eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Amados amigos e irmãos, Deus está dizendo para mim e para vocês que Ele é o soberano do avivamento. Que quando Deus manda reforma e avivamento, a glória é somente dEle. Não é à toa, irmãos, que os reformadores estabeleceram só lhe deu glória como um dos seus 5 postulados. Porque toda glória deve ser dada somente a Deus. Eu não posso converter ninguém. Eu não posso restaurar o casamento de ninguém. Eu não santifico a vida de ninguém. Eu não tenho poder nem de transformar minha própria vida. O grande soberano, amados irmãos, e essa é uma doutrina preciosa para a fé reformada, para o calvinismo, é a soberania de Deus.
Nada ocorre fora do conselho de sua vontade. Tudo acontece conforme o seu próprio desejo. Todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Se eu fiquei careca, glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é o soberano de tudo quanto existe, irmão. Deus está no trono. Ele reina. E se o seu Deus é soberano, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que você anda desesperado? O Deus soberano ama você. Aquele que é o dono de tudo, aquele que reina, que faz tudo segundo o seu querer, deu o único filho dele na cruz do Calvário por você. Nunca ninguém te amou como Jesus. É por isso que Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Meu irmão, Deus cuida de você. Deus é soberano, nada ocorre fora do conselho da vontade dele, e ele te ama. Ele deu o Redentor no seu lugar, ele te salvou. Se você está enfrentando uma grande luta hoje, sabe onde Deus está? Deus está no trono. E o que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Deus está tratando você, meu irmão. Então não se desespere, dobre o seu joelho, creia. Deus é soberano. Deus está dizendo que quando há avivamento, há reforma, há restauração, é Ele quem faz todas as coisas, para que toda a glória seja somente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos pastores, um texto que eu gosto muito do Antigo Testamento é aquele texto naquele dia em que Salomão consagra o templo. Salomão fez uma oração lindíssima, irmãos. E quando Salomão termina de orar, já estava lá as ovelhas para o holocausto, o sacrifício queimado. A Bíblia diz que quando Salomão orou, Deus, irmãos, mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto. Mas o que me chama mais atenção é que o texto diz que a glória do Senhor, chamada por muitos de Shekinah, entrou no templo e nem os sacerdotes, que eram os oficiantes, poderiam entrar. E aí, irmão, o povo cai, todo o povo de joelhos na presença de Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas isso é para nos mostrar, irmãos, que quando Deus manifesta a sua glória, Ele não a divide com ninguém. Nem os sacerdotes podem entrar no templo. Quando Deus salva os eleitos, quem salva é Ele. Quando Deus reaviva a igreja, quem vai reavivar é Ele. Quando Deus muda o coração do povo, quem muda é Ele. Para que nós demos toda a glória, única e exclusivamente para o Senhor. Você quis roubar a glória de Deus alguma vez, meu irmão? Você quis achar que a glória é sua? Que você se arrependa nessa manhã em nome de Jesus, amém? Que você se humilhe hoje. Porque todo aquele que se exalta vai ser humilhado, meu irmão. Quando eu vejo alguém soberbo demais, contando muita vantagem demais, eu já sei qual vai ser o futuro dele. Mas quando a gente bota a cara no pó, a Bíblia diz que todo aquele que se humilha vai ser exaltado. Deus habita com contrito de espírito, com coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa palavra vem, irmão, para que eu e você nos humilhemos, para que nós entendamos que se alguma coisa boa acontece na nossa casa, na nossa família, no nosso pastorado, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores dos que os outros, é só porque Deus é Deus de graça e resolveu derramar sobre nós a sua bênção. Então que nós tenhamos como alegria do nosso coração dar toda a glória a Deus, amém, meu irmão? Que a sua vida dê glória a Deus. Que você, como bom calvinista, dê glória a Deus. Você é reformado e reformado pode falar glória a Deus. Vamos falar comigo no 3, vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Glória a Deus. A Deus seja a glória. Eu lembro de Paulo cantando: a Deus seja a glória, louvado seja o Senhor. Ô, meu irmão, eu não sei se você está precisando hoje de um reavivamento na sua vida, na sua casa. Você está precisando de um reavivamento no seu casamento. Eu quero lhe dizer que o Senhor, pela palavra, tem o poder de restaurar o seu casamento. O Senhor, pela palavra, tem o poder de restaurar a sua fé. Se você está frio, o Senhor está te chamando hoje para voltar ao primeiro amor. O Senhor está te dizendo que quer fazer de você um vaso útil nas mãos dEle. E sabe por que Ele pode fazer isso? Porque Ele deu o Filho dEle na cruz do Calvário, no seu lugar. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus, quando Ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele disse: está pago! E o véu do santuário se rasgou.
E agora o Espírito de Deus habita em você que crê. Então que você diga: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Oh, meu irmão, que você estude a palavra, leia a palavra, viva a palavra e pregue a palavra. Que você saia desse evento não só com alegria no seu coração, mas para ter uma séria vida de oração. E quando alguma coisa boa acontecer na sua vida, que você dê a Deus, somente a Deus, toda a glória, para a honra e glória do nome de Jesus, o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nessa manhã, meu irmão, está precisando de um reavivamento na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar por você. Toda a igreja pode ficar de pé. Se você ouviu essa palavra, eu quero ser usado pelo Senhor. Posso pedir o Paulo para tocar, pastor Alexandre? A Deus seja a glória. E sai do seu lugar aqui, vem à frente. Venha logo, porque Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. Então saia do seu lugar, vem aqui e diga: Deus, eu quero Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Chega aqui para frente para dar lugar para quem vem atrás, em nome de Jesus. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Deus, me enche de amor pela Tua palavra. E eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Deus, me enche do Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça. Eu quero viver somente para a Tua glória. Se puder chegar mais para frente, em nome de Jesus, chega mais, para dar espaço para o irmão que vem para trás, atrás. Oh, que Deus use a minha vida. Nosso irmão vai cantar a Deus seja a glória. Depois que ele cantar, nós vamos orar pelos irmãos que estão aqui na frente. Amém? Vou pedir depois os pastores para levantarem as mãos quando nós estivermos orando por vocês. Ouçamos a Deus seja a glória. Me ajuda aí. Como agradecer os bens que tens feito a mim, Que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. quanto amor tu tens, ó Deus, por As vozes de milhões de anjos as vozes de milhões de anos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno a ser, gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a Ti. e só pertence a Ti. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, Que por nós tanto fez. foi na cruz que salvou-me. Foi na cruz que salvou. Seu poder restaurou-me. Seu poder restaurou. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me. Seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, por nós tanto fez. Amém. Se você puder dobrar o seu joelho, irmão, onde você está, se não, fica de pé mesmo. Nós vamos nos humilhar diante desse Deus maravilhoso, clamando a Ele a sua bênção, a sua graça. Eu quero fazer uma oração, depois vou pedir o reverendo Alexandre para fazer a outra oração. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti. Deus, nós não somos nada, Pai. Pai, nós merecíamos o inferno, Pai, e nós não entendemos porque o Senhor nos escolheu soberanamente antes da fundação do mundo. Mas nós Te louvamos porque o Redentor nos amou. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por tão grande amor e tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor, Deus, ó Pai, nos regenerou e nos fez do Senhor. E obrigado porque das mãos do Senhor ninguém nos tira. Mas, Senhor, nessa manhã nós Te pedimos perdão porque às vezes nós deixamos o coração esfriar. Às vezes nós nos envolvemos com as coisas dessa vida, nos esquecemos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, mas muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor quer nos usar. Então, Deus, toma aqui a minha pequenina vida, Senhor, me usa. Usa esses irmãos aqui para a glória e honra do nome de Jesus.
Senhor, dá-nos almas para Ti, dá-nos os Teus eleitos. Ó Deus, reaviva a nossa igreja, Deus. Salva muito povo na igreja presbiteriana também, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a graça de pregar com fidelidade a palavra. Ó Deus, nos enche da presença e do poder do Espírito Santo. Santifica a nossa vida, Deus, porque o Senhor é quem vai ser glorificado em tudo isso. Quando o Senhor usa as coisas loucas do mundo, Deus, ó Pai, as sábias são envergonhados. Então dá glória ao Teu nome, Senhor. Pai, nós rogamos por um reavivamento espiritual. Ó Deus, aqui na região norte de Goiás, nós rogamos por reforma na nossa IPB, um reavivamento em nossa denominação. Nós rogamos, Deus, ó Pai, por milhares, centenas de milhares, milhões se convertendo ao Senhor. Nós te pedimos, muda a cara desse país, Deus, e usa a Tua igreja, usa a nossa vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Ó Senhor, nós somos pequeninos, mas o Senhor é grande. Usa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre, ore por nós também, pastor, por favor, para a gente terminar esse momento. Depois, quando o pastor orar, você dê um abraço do seu irmão e diga para ele que Deus reavive a sua vida. Oremos. Te bendizemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Faltam-nos palavras, Deus, porque o que nós queremos é ser achados pelo Senhor. Não que sejamos merecedores, nos sentimos realmente, ó Deus, pó, porque temos pecados feios, horrorosos, pensamentos ruins, atitudes ruins. Mas o Senhor é grande, o Teu Espírito Santo é doce e se manifesta na vida da Tua igreja. Talvez aqui nessa manhã vieram ossos secos neste lugar. Talvez vieram nessa manhã pessoas machucadas, feridas, sem esperança. E a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra foi pregada. O Teu Espírito Santo agiu neste lugar. E nesse momento, ó Pai, que o Senhor mesmo que faça com que nós saiamos daqui, ó Deus, reavivados pela Tua presença. Diferentes, transformados, fortalecidos, santificados. Não com orgulho para bater no peito e falarmos que somos alguma coisa ou que fizemos alguma coisa, mas para dizermos: grande é o nosso Deus. E o Senhor nos usará na nossa cidade, na nossa igreja, na vida de muitos, para que se conheça na terra somente o Teu nome. O único que pode salvar o homem do pecado, através de Jesus Cristo, nosso amado e suficiente e sublime Salvador. Bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.